Graça e paz do Senhor Jesus. Quero lhe dar as boas-vindas ao CEPRE, Seminário para Pregadores Iniciantes. Parabéns por estar assistindo este vídeo. Isso demonstra que você é uma pessoa que está disposta a investir em seu ministério para pregar a palavra de Deus, em sua chamada, que tem maturidade espiritual, pois entende que a chamada é divina, mas o preparo é nosso, conforme o apóstolo Paulo advertiu seu discípulo Timóteo no capítulo 4 da sua primeira epístola, versículo 14. Nesta série de 3 vídeos, vou lhe revelar como você, em até 7 semanas, pode estar montando esboços completos de pregação, com introdução, tema, desenvolvimento e conclusão, para pregações de 40 minutos, com muita facilidade, até que como de uma maneira automática, sem precisar comprar livros e sem sair de casa, mesmo que não tenha estudado teologia. Sei que isso parece ser conversa de vendedor, mas os muitos alunos dos meus cursos têm comprovado isso. Você pode assistir alguns depoimentos no final deste vídeo. Bem, isto porque eu desenvolvi um método prático e descomplicado para montar esboços de pregações com muita facilidade. Eu consigo olhar para um texto e já enxergar um tema e suas divisões. Isso porque treinei a minha mente. Você tem essa oportunidade de conhecer o meu método exclusivo para também, como eu, estar com extrema facilidade de montar esboços de pregações. Fique comigo até o final deste vídeo que falarei mais sobre ele. Entretanto, quero revelar que nem sempre fui assim. No início do meu ministério eu comecei a receber oportunidades para pregar, mas minhas pregações eram confusas e algumas vezes cheguei a descer do púlpito morrendo de vergonha por ter me perdido no púlpito, voltando para casa me recriminando por ter fracassado em minha mensagem. Eu resolvi fazer um curso de teologia, com alguma dificuldade pois ficava longe de casa, somente aos sábados à tarde e com o agravante que faltei muitas aulas por motivo de trabalho. Mesmo assim, consegui concluir o curso, mas descobri que o que me foi ensinado sobre homilética era muito superficial. Infelizmente, isso é padrão nas escolas teológicas. Desejando me capacitar realmente na elaboração de pregações, adquiri vários livros e os estudei com dedicação, sendo que a maioria era superficial, não ensinava a prática da elaboração de esboços, e os poucos que realmente tratavam disso eram complicados, exigindo um estudo mais apurado. Precisei lê-los várias vezes, anotando, revisando até compreender a teoria. Depois passei a analisar as pregações dos pregadores de referência daquela época, gravando e anotando suas mensagens para depois analisá-las, ponto a ponto, para identificar as várias partes dos seus sermões. A introdução, a proposição, o tema, as transições, as divisões principais, as subdivisões, as ilustrações, as aplicações e a conclusão. Então, finalmente aprendi a prática da teoria aplicando nas minhas pregações, que começaram a fazer sentido para a igreja, e me destacando como um pregador com excelência, com mensagens que marcam a mente e o coração das pessoas, que depois vêm me agradecer por eu ter sido instrumento divino para falar com elas. Inclusive, acontece de algumas vezes me abordarem depois de muitos anos sobre uma pregação que falou particularmente com elas. Passei a dar aulas de teologia, especialmente nas matérias de homilética e hermenêutica, quando desenvolvi a minha técnica exclusiva, que eu chamo de método do tema automático, que facilita por demais a elaboração do esboço, pois a partir da criação do tema, esse chama automaticamente as demais partes da pregação. Assim, em poucos minutos, você já tem o esqueleto do esboço pronto, bastando desenvolvê-lo. Conforme prometi, vou lhe revelar hoje o que você não deve fazer e o que deve fazer na preparação de um esboço e na entrega no púlpito quando estiver pregando. Primeiramente, o que você não deve fazer. E pregar apenas com uma vaga ideia do que irá falar. Caminho certo para trazer uma mensagem confusa e para ficar dando voltas sem direção. Preparar uma mensagem com pouco tempo e no local errado. Fazer rapidamente o rascunho de uma pregação com apenas algumas frases e alguns textos escolhidos sem cuidado. É o caminho para o desastre no púlpito. Tentar decorar toda a pregação. Pode ter certeza que sua memória vai falhar, principalmente pela pressão de estar diante de um grupo de pessoas olhando fixamente para você. Saturar o esboço com muito texto escrito em letra miúda. Você vai ter que parar sua pregação para se encontrar em que ponto do texto você está. Isso vai provocar um mal-estar na igreja e transmitir a imagem de que você não está preparado como pregador. Falar muito baixo, falar muito alto, falar muito devagar ou falar correndo, falar sem emoção, com tom de voz monótono. Todas essas formas de pregar são desagradáveis para a igreja, que acaba se desligando de você. Agora,
o que você deve fazer para pregar de uma maneira desembaraçada e coerente, prendendo a atenção da igreja do começo ao fim de sua mensagem, de tal maneira que os irmãos vão cumprimentar você no final do culto. Somente vá pregar depois que tiver plena certeza do que vai falar para a igreja e principalmente depois de ter bem definido em sua mente por onde vai começar e onde vai terminar sua pregação. Enquanto não tiver essa certeza, não tente pregar. Sempre reserve um tempo somente para preparar sua pregação, no mínimo umas 3 horas. Não pode haver interrupções. Ficar olhando o celular, respondendo mensagens, vendo televisão, ouvindo rádio, atender esposa ou crianças, brincar com o cachorro. Também tem que ser em um local adequado. Não pode ser no sofá ou na cama, que vai ficar desconfortável. Isso vai atrapalhar a sua concentração e dar sono. Use uma mesa e tenha à mão o que você vai precisar: Bíblia, caderno, notebook, dicionário de português e bíblico, comentário, chave bíblica, etc. A princípio, anote tudo o que lhe vier à mente enquanto estuda a Bíblia, mas depois revise tudo, escolhendo apenas um único assunto e selecionando as anotações que forem dentro desse assunto. Depois organize as ideias, colocando em ordem, pontuando a sua pregação. Isso vai lhe dar uma ideia bem formada do que você vai pregar. Depois, escreva um resumo dessa pregação, com poucas frases que servirão de guia para o que você vai pregar. Use um tamanho de fonte, letra, que seja possível você ler à distância que seu esboço vai ficar dos seus olhos, usando um layout de fácil leitura para não precisar parar a pregação para encontrar o ponto onde está. Ao pregar, faça-o com calma, falando normalmente, sem afobação, mas também sem ser devagar demais. Coloque sentimento na voz de acordo com o que está falando no momento. Regule a altura e intensidade do tom de voz, conforme o sentimento que está expressando naquela frase. Olhe para a igreja, passeando com o olhar por cada pessoa presente, sem se fixar apenas em uma. Se você pôr em prática essas orientações que estou lhe passando, já melhorará em muito as suas pregações e a igreja prestará atenção do começo ao final de sua mensagem, compreendendo a mensagem que você está transmitindo e no final do culto vão lhe agradecer por ter sido instrumento de Deus para falar com elas. Bem, este vídeo está ficando longo, por isso eu vou deixar para falar mais sobre meu método exclusivo no próximo vídeo, quando revelarei para você um segredo dos bons pregadores. Já escutou pregações que ao final você ficou sem saber ao certo o que o pregador quis transmitir? Ou será que foi a igreja que ficou com essa impressão quando você pregou? Pois bem, no próximo vídeo vou lhe revelar o motivo das pregações confusas e que deixam as pessoas sem entender a mensagem do pregador. Fique atento para não perder o e-mail de amanhã, por volta das 20 horas. Combinado? Então, até lá. Deus te abençoe. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Davos, sou carioca, estou residindo aqui no Amazonas, em Manaus. Sou pastor auxiliar da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, aqui na cidade de Manaus. Sou militar, sou cabo, estou para ir cursar agora em maio ao curso de sargento e estou feliz porque até aqui nos ajudou o Senhor. O curso está me ajudando bastante porque antes eu desenvolvia uma mensagem em cima de um texto, mas eu não conseguia fazer um tema. Eu desenvolvia um pouco, mas não conseguia fazer finalizar para introduzir um apelo, mas eu não conseguia fazer a conclusão. E hoje nós estamos mais convictos, porque o curso nos ensinou a nós introduzirmos a mensagem, fazermos um tema através da palavra-chave e desenvolver as divisões principais, as subdivisões, e assim, quando nós chegamos à conclusão, nós já podemos observar que o povo que está à escuta está assim, sentindo algo a mais, um esclarecimento melhor da palavra de Deus. Estou sentindo que a igreja está entendendo a mensagem melhor e também elogio. Já tive um elogio pela rede social de uma irmã ter colocado que a mensagem foi bastante edificante. Isso para mim foi assim, um ato que eu pude observar que o Espírito Santo ele operou naquela noite, mas também pelo nosso esforço de estudar no curso
aprendendo a pregar com sete passos. Olá, graça e paz, amados. Meu nome é Malcolm Canova, eu sou militar, moro em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Faço parte da Igreja Batista Pioneira, sou membro de lá e estou falando do Haiti, pois estou numa missão de paz. Estou gravando esse vídeo para prestar meu depoimento sobre o curso online Aprenda a Pregar em 7 Passos do professor Paulo Gregório. Conheci o curso pela internet através do Facebook. Comecei assistindo as aulas grátis do Pregador Eficaz e gostei muito do método de ensino. A minha reação foi de extrema confiança pelo material apresentado, além de ter um preço acessível a todos apaixonados pela palavra de Deus. O pagamento pelo PagSeguro foi muito tranquilo e foi seguro, e logo após efetuado já tinha recebido o curso. O curso traz uma didática muito boa e de fácil entendimento. As interferências do professor Paulo ajudam muito na retirada de dúvidas. O curso me deu muitos subsídios para elaborar uma melhor pregação. Todos os conceitos eu já aplico aqui no Haiti em nossos cultos às quintas-feiras. Antes eu me perdia na hora de elaborar uma pregação, mas agora consigo utilizando toda a técnica e conceito. Isso possibilita transmitir uma mensagem com mais qualidade. Recomendo a todos que desejam aprender a pregar ou aperfeiçoar seu ministério, que façam um curso online Aprenda a Pregar em 7 Passos com o professor Paulo Gregório. Deus os abençoe e guarde em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, graça e paz. Meu nome é Vinícius Jorge Zarbim, moro na cidade americana, estado de São Paulo, tenho 38 anos de idade. Sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Celebrando ao Rei. Estou muito grato e feliz por estar realizando esse depoimento, e testemunhar algo que o Espírito Santo fez na minha vida através do curso Aprenda a Pregar em 7 Passos. Eu sou um pregador da Palavra de Deus e quero dizer que à medida que eu exerci o meu ofício de pregador na palavra, quando eu estava no altar do Senhor para pregar a sua mensagem, eu observava que as pessoas ficavam dispersas, não prestavam atenção à minha pregação. E no final da pregação eu observava também que as pessoas não tinham entendido muito daquela mensagem que foi falada, daquela pregação. E eu ficava muito decepcionado todas as vezes que eu pregava. Eu ficava até realmente frustrado, diante daquela situação. E então eu senti a necessidade de agregar e me aperfeiçoar na área da homilética, Eu realizei curso de teologia, Fiz média em teologia, e dentro da teologia eu tenho a matéria de homilética, mas é muito superficial. Então eu buscava ler livros, na área da homilética, na hermenêutica, enfim, mas não resolvia muita coisa. E certa vez eu navegando na internet, Facebook, eu me deparei com o pastor Paulo Gregório e do seu curso Aprenda a Pregar em 7 Passos. Realmente eu me interessei. É um curso online, É um curso que tem técnicas bem práticas, e são 7 lições. E quero falar que à medida que eu ia fazendo essas lições, o desejo era maior de querer aprender mais, porque era fácil de você realizar as lições, era fácil de você entender, porque o curso ele é um curso que o pastor ele ensina através de seus vídeos, através das lições em e-book formato PDF. Enfim, dentro dessa lição se aprende a desenvolver o tema, a introdução, as divisões, a conclusão. É um sermão realmente adequado, Então quero dizer para você que vale a pena realmente você fazer o curso.
E se você está interessado realmente, pode fazer, que isso vai realmente agregar muito na sua vida espiritual, no seu ministério, né? Paz do Senhor a todos, meu nome é Warner, sou natural de Belo Horizonte, mas há 2 anos estou morando em Resende, Rio de Janeiro. Sou membro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, na cidade de Itatiaia. Sou diácono e músico. Embora nascido no Evangelho, ter feito um curso de teologia, sempre tive receio quando recebi a oportunidade para deixar uma saudação à igreja. Não conseguia expressar aquilo que estava em meu coração. Eu estudava, fazia anotações e mesmo assim sempre travava. Ficava com aquele sentimento de que, mais uma vez, não deu certo. Mas quando eu comecei o curso Aprenda a Pregar em 7 Passos, tive o desejo de realizar o curso, que por sinal é de excelente qualidade. Percebi que as minhas ideias estavam desconexas, eram sem sentido, entendi que era por isso que eu não conseguia passar aquilo que queria para a igreja. Aprendi muito. Hoje, quando escuto uma pregação, consigo identificar as divisões e subdivisões. Hoje, quando leio algum texto da Bíblia, eu consigo formular um tema que até então não sabia diferenciar um tema de um título. Agora eu já falo com convicção, de forma bem organizada, conseguindo assim transmitir com clareza o que desejo. Agradeço a Deus ao pastor Paulo Gregório, que foi iluminado por Deus para estar disponibilizando esse método de estudo com aqueles que, de algum modo, têm dificuldades. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos e fique com Deus.